Que esse hino faça você refletir nas pegadas que Jesus deixou e que nós vamos seguir. Amém? Amém. Em seus ombros foi além daquela cruz, pecados deste mundo carregou. O sangue derramado simboliza o perdão, a graça encarnada, salvação. Não há o que temer. Se nós seguirmos essas pegadas, nós não teremos o que temer. Porque Jesus está à frente, sempre à frente. Eu sou o Senhor, Deus de Israel, Santo Redentor, começo e o fim.
Glória a Deus, aleluia. Esse hino nós vamos cantar Como Agradecer. É um hino do Inário maravilhoso. As mulheres vão começar primeiro e logo após nós vamos cantar de pé para iniciar o nosso programa. Logo após queria convidar o Milton para orar para nós, dando início. Vamos ficar de pé? As mulheres começam. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. Todos a Oremos. Santo Pai, nosso Deus, louvado seja o teu nome nesta noite. Que o nosso louvor é de todo o nosso coração para ti. Aceita, ó Deus, o nosso louvor. Aceita a nossa adoração, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, glorioso Deus e Criador dos céus e da terra. Nesta noite, Senhor, nós estamos felizes porque celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Por isso nós temos a certeza que por causa da vitória de Cristo na cruz e a sua ressurreição, podemos ter certeza que temos uma segunda chance. Amém. Que o Senhor pode nos salvar. Basta que aceitemos, que possamos confiar nas tuas promessas, confiar que mediante os méritos de Cristo Jesus nós podemos alcançar esta graça maravilhosa. Seja conosco nesta noite e que possamos sair daqui fortalecidos na nossa fé e dispostos a te servir e dispostos a sacrificar o eu. Dê-nos a tua bênção, permaneça aqui conosco. Te agradecemos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.
só de espinhos vi. Porque trataram ele desta maneira, e por que fazê-los a coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. O inimigo não desiste facilmente. Ele quer fazer prisão coroa igual. Mas tenha isto sempre em sua mente. No Calvário o bem vencer o mal. E jamais terá de usá-la outra vez. Jamais vou esquecer.
espinhos, da coroa que ele então usou, eram para mim. Foi por mim, jamais vou esquecer que foi por mim que ele suportou tanta dor.
atividade. Na verdade, 3 meses fora é um tempo suficientemente longo para a gente sentir falta. Senti muita falta de vocês, estou muito feliz hoje por estar presente aqui novamente. E espero quando sair menos tempo, porque realmente foi longo demais. 3 meses é um tempo suficientemente longo para a gente entender que não dá para ficar tanto tempo longe dessa familhona que somos. Então, matou realmente a saudade dessas músicas tão agradáveis, tão boas, e que fala tão de perto no coração da gente sobre o amor de Deus. O amor de Deus. As turbulências que nós passamos, nos momentos mais difíceis, Jesus realmente nos carrega. As situações que a vida muitas vezes nos leva são situações que não são explicáveis, mas são aceitáveis. Simplesmente porque Deus é amor. Nós humanos não podemos chegar a entender os propósitos de Deus. Não é verdade? Isaías 55 diz o seguinte: assim como o céu está mais alto que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Não dá para entender. Temos que aceitar. Eu tenho uma irmã que é bem mais nova do que eu. Eu me lembro quando ela era criança, uma vez ela pediu uma faca, mamãe, para brincar. Era uma faca grande. Eu, mamãe, eu quero a faca para brincar. Mamãe disse: minha filha, não vou te dar a faca. Eu disse: mamãe, é só para cortar um brinquedinho. Mamãe disse: mas é muito perigoso, essa faca corta muito, ela pode cortar o seu dedo. Mas eu não vou cortar o meu dedo. Sim, mas é arriscado, assim, você pode cair, mas eu não vou cair. Mamãe disse: não, minha filha, eu não vou te dar a faca. Ela chorou. Porque por mais que a mamãe explicasse, ela não entenderia, que ela achou que a mamãe era muito ruim. E ela chorou, e quando ela, mesmo com o choro, não ganhou, ela levantou assim, chorando, e depois virou para trás e falou assim: também eu não gosto mais de você. Depois ela cresceu, teve tantas facas quanto ela quis e precisasse, e a filha dela está aqui com a gente hoje. Deixa a Miriam estava cantando aqui na frente. Então, por mais que a mamãe explicasse a ela que não poderia dar a faca, ela não entendia. Ela ainda achou que a mamãe foi ruim e disse: também eu gosto de você. Algumas coisas nós não entendemos dos caminhos e dos planos de Deus. Mas é uma coisa certa: Deus é amor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Mas a vida de Jesus foi uma vida cheia de paradoxos. Muito difícil de entender, porque a Bíblia diz que Jesus se esvaziou. Ele teve que se esvaziar. Se esvaziar de quê? Da divindade. O Senhor Jesus, no plano da salvação, para poder chegar ao homem, para poder entender ao homem, ele tirou as suas vestes de Deus e ele vestiu as vestes do homem. Ele vestiu a nossa natureza, ele calçou os nossos sapatos e veio viver a vida de homem para saber como era ser homem. A vida de pecador para viver como, para sentir como é pecador. Por isso ele se esvaziou de quê? Da onisciência, onipresença e onipotência. O Senhor Jesus tirou ou encostou, ou desprezou por um tempo, não usou por um tempo a sua divindade, a sua capacidade de conhecer tudo, de saber tudo, de poder tudo. Daí ele tornou-se como um de nós e veio viver conosco para poder experimentar, sentir, ver e viver o pecado, para então ele poder ser um sacerdote que saiba sentir e conhecer as nossas necessidades. O esvaziar-se de Jesus fez ele tomar atitudes que são paradoxas. Se imagina, o Criador sendo educado pela criatura, o rei sendo ensinado pelo súdito, o autor da vida sendo ensinado por alguém a quem ele deu a vida. Então a vida de Jesus é cheia desses paradoxos, desde a sua infância. E a vida é cheia de
momentos assim inexplicáveis para nós humanos, porque ele se esvaziou e fez isso. Os irmãos sabem que quando ele começou o seu ministério, ele começou com fome. 40 dias de fome. Aquele que era o pão da vida, começou com fome. Aquele que era a água da vida, terminou o seu ministério com sede. Tenho sede, disse ele. Ele cansou, sendo ele o descanso. Pagou o tributo sendo rei. Chorou, mas ele que enxuga as nossas lágrimas. Foi vendido por 30 moedas de prata, no seu sangue comprou o nosso. Foi levado ao matadouro como ovelha, sendo ele o pastor, o supremo pastor. Incompreensíveis, mas era assim. Foi assim que Jesus teve que fazer para sentir viver. A última semana da vida de Jesus foi realmente espetacular, cheia de atos extraordinários. Porque vidas extraordinárias são marcadas por fatos extraordinários. Jesus, na sua última semana, ele passa na casa de Lázaro e depois na casa de Simão, e depois ele diz aos discípulos: olha, vá lá na cidade e pega um jumentinho, o jumento vai estar amarrado no lugar, lá você tira o jumento e traga. E se alguém disser, diga assim: o Senhor precisa dele. Só isso que você vai falar. E agora os discípulos foram e acharam realmente o jumento conforme estava escrito, e Jesus montou no jumentinho, e a multidão entendeu que agora era a hora de Jesus assumir o trono de Davi. E eles começaram, a multidão se reuniu em torno de Cristo, foram cortar o palmeiras e começaram a balançar aquelas folhas de palmeiras, da mesma forma como se saudava a entrada de um rei de Israel, porque Jesus agora era montado no jumento. Era assim que os reis de Israel assumiam o trono. Eles não usavam cavalo, porque o cavalo era símbolo de força, de poder, de bravura, de coragem. Eles usavam o jumento, o símbolo de humildade, porque não é o homem quem faz, é Deus que faz. Não é o rei que é poderoso, mas é Deus que é o todo-poderoso, que lhe outorga o poder. Então ele vinha montado em jumentos. E quando viram Jesus montado no jumentinho, disseram: é esse agora, esse é o momento de Jesus assumir o trono de Israel. E começaram aquela multidão se reuniu em torno de Cristo. A propósito, que ele fez isso naquela época. Por quê? Porque na Páscoa, o mundo judeu todo vinha para Jerusalém. As pessoas que estavam espalhadas em todo o mundo viriam para Jerusalém. E aquele era o momento de Jesus se manifestar como rei e que eles levassem essas novas onde eles fossem. E agora, irmãos, eu imagino, sabe por quê? O desfile, quando os governadores romanos, os imperadores romanos faziam alguma guerra, eles voltavam com os troféus. Os troféus eram seus prisioneiros. O rei, os súditos, todo mundo vinha amarrado, chorando, se lamentando, alguns feridos, outros caídos, mas amarrados em cordas, em cadeias, e vinham e entravam na cidade chorando e lamentando. Era assim que era os troféus dos grandes conquistadores. Mas Jesus teve uma entrada diferente. Ali estavam aqueles que antes eram escravos de Satanás e agora eram livres. Ali estão aqueles que eram aleijados, aqueles que eram coxos. Eu imagino que aquele homem de 38 anos que vivia deitado lá no tanque de Betesda, ele vivia e ficou correndo para cima e para baixo. Os mudos que clamavam: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Ele é que é o Hosanna ao filho de Davi. Eu acho que Lázaro, ele devia estar puxando o jumentinho com o peito bem erguido assim, esbanjando saúde. Ele todo saradão. O homem que estava morto há pouco tempo, há 3 meses atrás havia morrido, já em decomposição. A filha de Jairo, é possível que ela estivesse ali também, já uma adolescente, talvez uns 14, 15 anos, correndo e gritando: esse é Jesus, o rei de Deus. Esse é o sucessor de Davi, ele vai tomar o trono de Davi. Ali estava talvez o filho da viúva de Naim, também feliz da vida, a sua mãe também feliz da vida. Ali estava aquele que antes eram cegos, agora viam, com os olhos esbugalhados olhando para todo mundo. Aquele que era cego de nascença, todo
chorosos, de lamentosos, não. Era um grupo de libertos. Aqueles que haviam saído da enfermidade crônica. Aqueles que haviam 30, 20, 15, 18. Aquela mulher corcunda, ela agora estava andando pruminha, bonitinha no meio dos outros. Irmãos, foi um desfile extraordinário a entrada de Jesus em Jerusalém. E o povo viu, naquela entrada, a profecia de Zacarias 9:9. Vamos ler Zacarias 9:9. Olha o que diz Zacarias. Essa passagem certamente é bem conhecida de todos. Zacarias 9:9. Alegre-te muito, filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, filho de jumento. Isso é Zacarias 9:9 se cumprindo. E todos felizes por Jesus estar assim. Mas, irmãos, isso não é o plano de Cristo. Ele nasceu para ser o rei temporal. Ele veio para ser o rei eterno. Ele agora era o rei do novo reino que havia inaugurado no seu nascimento, o reino da graça. Não que não existisse, porque todos antes de Jesus foram salvos pela graça, pela fé naquele cordeiro que deveria morrer, que João Batista viu lá junto do Jordão e dizia: aquele ali, aquele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A graça de Deus, aquele povo diante de Cristo, eles, ao matar aquela ovelha, eles criam que um dia alguém deveria vir para salvá-los. Era de graça. A salvação era pela graça. E hoje, irmãos, nós cremos que nós fomos salvos pelo Cordeiro que veio há 2000 anos atrás. Amém. Sempre pela graça. Antes de Cristo, pela graça. Depois de Cristo, pela graça. E viveremos para sempre por sua graça. Amém. Na manjedoura começou a sua vida. Mas no jardim começou o seu Getsemane. Eu falei em Getsemane porque o Getsemane parece que tornou um sinônimo de sofrimento. A diferença, irmãos, é que no Éden, o primeiro jardim, foi o jardim da criação e tudo era alegria. No jardim do Getsemane foi o jardim da redenção e havia profunda tristeza. No Éden, o jardim da criação, havia paz. No Getsemane, o jardim da redenção, havia pavor e angústia. No Éden, o jardim da criação, ele estava gerando vida. No Getsemane, o jardim da criação, sentia a proximidade da morte. No Éden, o jardim da criação, era tudo bom. No Getsemane, o jardim da redenção, havia intensa agonia e oração. No Éden, o jardim da criação, havia flores, aves e animais. No Getsemane, o jardim da redenção, havia gotas de sangue misturado com gotas de água. A morte de Cristo faculta, garante, assegura a nossa volta, o nosso regresso vitorioso ao glorioso jardim. A morte de Jesus, o seu sofrimento no Getsemane e a sua morte de cruz, ela nos garante o retorno no futuro ao jardim novamente do Éden. Porque Deus o tirou daqui. E Ele vai voltar a entregar ao homem esse jardim. O seu plano original vai se cumprir. O plano de Deus é que o homem vivesse eternamente. Mas o pecado fez o homem cair e morrer. E o plano de Deus não acabou. Agora eu vou morrer no lugar, para que eles possam, por mim, encontrarem novamente a vida. O pecado, ele abriu um grande espaço, um abismo entre o céu e a terra. Mas Jesus foi o sumo pontífice. Jesus é o verdadeiro sumo pontífice. Esse nome não cabe a ninguém mais a não ser Jesus. Ele fez a ponte entre a terra e o céu de novo. A terra e o céu era a nossa família. O pecado abriu
lacuna entre o céu e a terra. Jesus se tornou essa ponte. E ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vai ao Pai. Ele é o caminho. Ele foi aquele que fez, que criou novamente a ligação entre Deus e o homem. E novamente quer unir a nossa família, ou reunir a nossa família novamente com a família do céu. Fomos criados uma só família. O pecado nos separa. O pecado nos distanciou. Gerou a morte entre nós. Mas o apóstolo Paulo fala que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Jesus finalmente vai matar a morte. Glorioso será esse dia, quando ninguém mais vai temer. Por isso ele disse: eu limparei dos vossos olhos toda lágrima. É isso que Jesus quer fazer, ele vai fazer de novo. Sabe, alguns sentimentos que hoje o homem tem não existiam antes do pecado. Depois do pecado, o homem passou a ter medo, o homem passou a sentir angústia, o homem passou a ser deprimido. Jesus, ele quer restaurar novamente essa situação. Ele quer criar dentro de nós aquele homem primitivo, aquele primeiro homem que ele fez, cheio de alegria, de vida, saúde e paz. A morte de Cristo faculta isso. Cristo é a saída para os grandes e graves males que afligem a raça humana. Ele é o bálsamo que os corações partidos e atribulados necessitam para que tenha paz. Irmãos, a crucifixão é a mais cruel de todas as mortes. O assombro. Os anjos assistiram à desesperada agonia do Salvador. As hostes do céu velaram seu rosto ao terrível espetáculo. A natureza, até a natureza inanimada, exprimiu sua simpatia para com seu insultado autor. O sol recusou-se a contemplar a cena. A Bíblia diz que houve trevas sobre a terra, houve susto e aflição, mas para aqueles que creem houve eterna salvação. O sol não quis brilhar, o sol recusou-se a brilhar. A Bíblia diz que as pedras se fenderam. Quando Jesus morreu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram. A terra recusou a ver esse ato dele. Só o homem olhava aqui. O único que tinha raciocínio, que pensava, que tinha opção, foi o que negou, foi o que rejeitou. Mas o domingo estava chegando. O primeiro dia chegaria, quando Jesus finalmente levanta do sepulcro. As mulheres foram procurar Jesus, as suas amigas foram procurar Jesus na sepultura, e a pedra estava rolada, a pedra não estava mais ali. Também ao entrar na sepultura, também não estava Jesus ali. Elas encontraram, foi um anjo, e perguntaram: vocês estão procurando aquele que vive no meio dos mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou sozinho. Por isso, irmãos, a morte de Jesus foi na Páscoa, que logo depois da Páscoa era a festa das primícias. Havia 3 festas consecutivas: a Páscoa, o molho movido e as primícias. Na Páscoa, o cordeiro morria. Jesus morreu exatamente na Páscoa, dia 14. No dia 15 era o molho movido. Eles mexiam com os objetos do templo para que desse um simbolismo de vida. E finalmente, a festa das primícias, eles traziam tudo aquilo que, os seus primeiros frutos, tudo que era produzido na agricultura, tudo que era produzido na pecuária, tudo era levado aos primeiros, a primícia. Eles levavam para o santuário os primeiros frutos, entregando a Deus, agradecendo a Deus, porque passaram um ano sem praga nenhuma, sem peste,
naquela época não havia pesticida, portanto venceram o ano todo, a sua lavoura produziu e os primeiros frutos eram levados para o santuário, para Deus. Uma dedicação dizendo o seguinte: esses primeiros frutos são seus, e como eles chegaram a produzir, o resto que será o nosso vai ser abençoado. Quando nós damos o primeiro para Deus, o resto é abençoado. O primeiro é para Deus, o resto é abençoado. É assim que era. Nascia o cordeiro, aquele primeiro era Deus, de Deus, o resto era abençoado. Porque a crença, o que criam, o que creem, o que cremos, é a primeira parte, sendo de Deus, o resto é abençoado. Portanto, quando você receber o seu salário, o primeiro é de Deus, o resto vai ser abençoado. Não paga primeiro o seu aluguel, não. O aluguel não vai te abençoar. Não vai primeiro fazer a feira, não. A feira não vai te abençoar. Porque o grande provedor é Deus. Ele é o grande provedor. Devolva a Ele a sua parte. E agora o resto vai ser abençoado. E Jesus, no primeiro dia, quando ele encontra com Maria, ela disse: não me toque, que ainda não subi para o meu Pai. Era cedo, era domingo de manhã. Ele ainda não tinha subido para o Pai. Mas naquele dia, muitas pessoas ressuscitaram com ele. Não é verdade? Não é isso que a Bíblia diz? Esse pessoal subiu com Jesus. E Jesus chegou com eles no céu no domingo ainda, no primeiro dia da semana, chegou com eles no céu e apresentou a Deus: aqui está a primícia dos que dormem. A primícia dos que dormem, os primeiros a serem ressuscitados pelo poder da ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo, a ressurreição daquelas pessoas, garante a nossa. Amém. Essas pessoas subiram com Jesus. E Jesus apresentou como as primícias dos que dormem. Olha, as festas que todas simbolizavam Jesus, elas se cumpriram em Cristo. Por isso aquela lei perdeu a sua validade. A lei das ordenanças ela perdeu, porque ela se cumpriu em Cristo. A ovelha que estava no altar fugiu do altar. Veja, irmãos, que hora que era o sacrifício da manhã? O contínuo. Vocês lembram do sacrifício contínuo? Sabe o que é o sacrifício contínuo? A própria palavra já diz: é um sacrifício que não para, ele era contínuo. Era às 9 da manhã, sacrificava-se uma ovelha. E essa ovelha ficava sobre o altar queimando até às 3 da tarde. Às 3 da tarde matava-se outra e tirava aquela. E aquela ali ficava queimando até o outro dia às 9 da manhã. Depois das 9 da manhã uma outra, às 3 da tarde outra. E era constantemente assim. Era um sacrifício contínuo, ele não parava. Por quê, irmãos? Onde os judeus estivessem, em qualquer lugar que ele estivesse, ele não pudesse ir a Jerusalém. Ele sabia que lá no altar havia uma ovelha. Lá estava uma ovelha morta. E que aquela ovelha representava o Messias, que estava morrendo pelos seus pecados. E ele podia orar de onde ele estivesse. Lá Jesus o atenderia. O Messias o atenderia. Representa também uma intercessão de Jesus 24 horas por dia. A sua intercessão não para. Agora eu pergunto para vocês: que hora que Jesus foi crucificado? Às 9 da manhã. Hora do sacrifício da manhã. Que hora que Jesus morreu? Às 3 da tarde. Hora do sacrifício da tarde. Irmãos, até nisso a profecia se cumpre. A profecia se cumpre em hora, dia, mês e ano. Que já estava profetizado na profecia de 2003 das tardes e manhãs. Dia, mês e ano. Jesus é assim. E hora, é verdade, hora, dia, mês e ano. 9 da manhã, 3 da tarde. Irmãos, o Calvário não é um lugar apenas de dor e sofrimento, mas principalmente um lugar de perdão. Aliás, o único lugar de perdão na terra é no pé da cruz. O grande amor de Deus revelado no sacrifício do Calvário abriu para o mundo uma nova oportunidade de vida eterna. Mesmo na cruz, em dor e agonia, os lábios de Jesus se abriram para o ladrão, as portas da morte, dando a ele a certeza de uma vida futura e um paraíso eterno. Até na hora de morrer. O Calvário é um lugar de perdão, mesmo para os inimigos de Deus. Ele ora diante da cruz. Perdoa-lhes. Por quê? Eram seus inimigos, eram os soldados que o crucificavam, era o centurião que ali estava sério, sisudo, ele precisava de morrer, mas Jesus dizia: perdoa-lhes.
Irmãos, e quando Jesus morreu, provavelmente o centurião tenha se convertido. Depois daquele terremoto, aquelas coisas, ele disse, realmente? Esse homem é o quê? O Filho de Deus. Irmãos, o Calvário não é apenas um lugar de dor. Hoje cantamos o Calvário apenas como dor, mas na verdade o Calvário é um lugar de perdão. O Calvário significa perdão para os nossos pecados. Atos 4,12 diz, em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, em nenhum outro nome. O apóstolo Paulo ainda afirma assim, é nele que nós existimos, respiramos, nos movemos, é nele, é em Cristo Jesus. Somos perdoados. Não é porque nos arrependemos, não é porque cremos. Somos perdoados não é porque fazemos parte de uma igreja. Somos perdoados não é porque recebemos o batismo. Somos perdoados não é porque vivemos uma vida honesta e moral e obedecemos a lei. Nós somos perdoados é porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados na cruz. Ah, porque os judeus mataram Jesus. Ah, porque os romanos mataram Jesus. Não. Quem o matou? Foi os meus pecados. Ele já orava por mim, nos Atos 17, João 17. Ele já orava por cada um de nós. Ele dizia, Pai, eu oro não somente por esses aqui, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. É possível que ele tenha visto você. É possível que Jesus tenha visto o meu rosto. É possível que ele tenha visto o céu. Eu estou orando por aquele lá, por aquela lá, aquela outra, por aquele outro. E cada um de nós, irmãos, não foi essa única vez. Quando Jesus subiu aos céus, todo o universo estava esperando. Eu imagino que os representantes dos mundos não caídos estavam lá quando Jesus estava subindo na sua ressurreição, quando ele subiu ao céu, quando ele foi ao céu para apresentar a Deus as primícias dos que dormem, ou todo o universo estava reunido, esperando para uma grande festa. Mas quando eles começaram a querer dar a festa, eles disseram, não, espera um pouco. Um pouquinho mais, porque ainda falta alguém. Talvez de novo Jesus tenha me visto ali. Talvez diga de novo, ainda falta o Sandro, está faltando ainda o Jorge, está faltando ali aquele, está faltando aquele outro. Esperem, por favor, não comece a festa agora, ainda precisamos de esperar um pouco, está faltando alguém, eu não posso deixar ninguém de fora. Jesus não esqueceu de nós. Ele quer nos redimir, fazer nos voltar a viver o que Ele desejou para nós. Uma vida de alegria, gozo e paz. Eu me lembro de uma história que um jovem príncipe estava muito doente, 14 anos. Seu pai, o rei Jorge V, mandou chamar todos os médicos conhecidos da época para poder curar o seu filho. E eles se reuniram no castelo, na Inglaterra, para poder salvar o rapaz, e não teve jeito. O moço morreu. E é interessante. Embora seu pai tinha tido todo o poder, não foi capaz de curá-lo. Hoje, os que visitam aquele roseiral, onde foi sepultado aquele rapaz, na tumba dele tem uma inscrição interessante, que diz assim: em teu reino, ele terá paz. Entre os botões e flores deste formoso jardim, ele descansa, esperando a vinda de um rei que seja mais poderoso do que seu pai. Essa inscrição me deixou realmente extasiado. Ele descansa entre as flores desse jardim, esperando a vinda de um rei que seja mais poderoso do que seu pai. Jesus prometeu vir outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejamos nós também.
Senhor Jesus, Ele quer nos reunir novamente. Porque, por mais poderosos sejam os médicos aqui, eles não podem garantir a nossa vida. Ele gostaria que todos nós vivêssemos com Ele para sempre. E por isso Ele prometeu aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito: eu vou preparar um lugar. E quando eu for, eu vos preparar um lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ele virá em breve. Então vamos cantar esse hino. Glória, glória, aleluia. Com bastante entusiasmo, bem alegres, fortes, colocando o coração na música, para que todos possam sentir que nós estamos confiados na sua vinda. E Ele virá para nos tirar desse mundo tenebroso, de trevas e dificuldades. Ele vai voltar. Cante comigo. Aqueles que já aceitaram e querem nessa noite confirmar a sua fé em Cristo Jesus, levante a mão. Senhor Jesus, aqui está o teu povo, que nesta noite se manifesta publicamente. Nós cremos no seu breve retorno. Cremos que muito em breve hás de vir para curar as feridas do nosso coração, para enxugar as nossas lágrimas, para matar a morte e finalmente nos dar o direito da vida eterna em Cristo. Em seu nome te pedimos agradecidos. Amém. Amém. Vamos cantar, todos cantar. Venha o Senhor em minha vida, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim.
Jesus.